Oi pessoal, meu nome é Camila Gomes, estamos aqui na Universidade de Brasília e hoje vocês vão conferir o segundo episódio do quadro Meninas na Ciência. Lembrando que esse quadro é uma parceria do Voxel Festival com o projeto Meninas na Ciência, um projeto que visa aí estimular e inserir mulheres no meio acadêmico e no meio científico, começando aí desde o ensino fundamental, escola, estimulando meninas, garotas a se interessarem por ciência e tecnologia. E na parte 2, a gente vai ver aqui a continuação da psicóloga, professora, doutora Carla Antoga, explicando um pouquinho aí sobre como funciona o machismo dentro da academia. Então fiquem de olho e vamos lá conferir esse episódio. Oi, gente, eu sou a professora Carla Antloga, eu sou psicóloga, pesquisadora em trabalho feminino. O nome que demos para essa oficina, que é Reaprendendo a Falar, como fazer valer sua voz no mundo machista, tem relação com as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há muito tempo sobre o comportamento das mulheres na ciência, no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, enquanto a gente está estudando. Falar no mundo machista não é nada simples, porque, historicamente, nós fomos silenciadas por muitos e muitos e muitos anos. Vários estudos realizados sobre a voz feminina e sobre o comportamento feminino ao falar vão indicar que existem fenômenos específicos que acontecem com as mulheres quando elas ainda não foram treinadas ou quando elas ainda não se deram conta de como podem fazer valer a sua voz e fazer valer as ideias que elas têm por meio da forma como falam. Esses fenômenos acontecem com meninas, com mulheres e muitas vezes, inclusive, com pessoas muito experientes no trabalho, porque são uma forma de funcionar, refletem uma forma de funcionar de quem foi oprimido o tempo inteiro e vai ter dificuldade de fazer valer aquilo que está falando. Vamos falar um pouco de cada um desses comportamentos? Um dos comportamentos femininos que deriva de uma necessidade de aceitação e que pode terminar prejudicando a forma como você é percebida, tanto no contexto profissional quanto no contexto acadêmico, é o uso de gírias. Algumas pesquisas já evidenciaram isso. Então, na tentativa de encaixar melhor a forma como se fala, na tentativa de ser aceita, muitas mulheres terminam usando várias vezes gírias como tipo. E às vezes, quando a gente faz uma mensuração de como a mulher se posiciona, a gente verifica que tipo é uma palavra que é usada quando a pessoa está se sentindo insegura. Assim sendo, quando você coloca uma gíria no meio de uma fala, principalmente num contexto profissional, tipo assim, vai ficar difícil confiar naquilo que você está falando, porque essas gírias são associadas à dificuldade de manifestar opinião ou opinião insegura. Outro elemento típico da dificuldade de manifestar suas ideias e que é associada a essa dificuldade é o tom de voz que é utilizado. Nós, mulheres, tendemos a fazer um tom de voz que vai ficando mais agudo, mais fino e mais baixo, ou mais agudo e mais alto, porém pouco natural, cada vez que a gente se sente insegura sobre aquilo que está falando. Então, essa percepção de como a sua voz está sendo colocada, ela é fundamental para que, operando nesse mundo que já existe e que entende que essa voz está associada à insegurança, você consiga se manifestar e ser percebida como alguém que está falando com propriedade sobre aquilo que você está falando. Entenda, você pode ter segurança, você pode ter certeza daquilo que você está falando, mas você precisa ajustar o seu tom de voz para fazer valer aquilo que você está pensando. Muitas vezes, não importa exatamente o que você está pesquisando, a ideia que você está defendendo, se você não conseguir comunicar aquilo de uma maneira que as pessoas acreditem, principalmente nesse mundo machista, que as pessoas acreditem no que você está dizendo. Então, ajustar o seu tom de voz vai ser fundamental quando você for se manifestar em público e em contexto de trabalho. Dois outros comportamentos que são clássicos são os rodeios para falar, ao invés de ir exatamente ao ponto, ou seja, usar uma série de elementos anteriores, elementos prévios à ideia que quer ser comunicada, na tentativa também de encaixar melhor essa ideia. Esses rodeios para falar terminam não funcionando porque, quando não se é extremamente objetiva naquilo que está sendo dito, corre-se o risco de passar um comportamento ou uma ideia de que você está inseguro e você não tem objetividade, não tem certeza, não tem elementos concretos para comunicar aquilo que você precisa comunicar. Então, é muito importante que a gente comece a prestar atenção quando você vai falar alguma coisa. Você está floreando muito a ideia que você quer dizer ou você já conseguiu construir uma comunicação extremamente objetiva acerca daquilo que você quer falar?
Outra prática muito comum, e essa também feita em função da tentativa de nos adaptarmos, é afirmar perguntando. Afirmar perguntando é quando a gente diz assim: você não acha que talvez esse elemento do texto pudesse ficar para cá? Quando na verdade o que a gente quer dizer é: eu penso que esse elemento do texto tem que estar em outra seção. Afirmar perguntando também é um jeito de tentar ser aceita no mundo que nos oprime, certo? Mas não parece uma boa alternativa. Treinar a objetividade é algo que nós precisamos fazer e falar afirmando é melhor do que falar perguntando, especialmente quando você já sabe o que você quer e você já sabe que aquilo vai ser melhor para a situação. Falar perguntando não transmite uma ideia de segurança. É importante a gente falar afirmando. Eu penso que esse elemento do texto deve estar em outro lugar. E já emendando nessa fala, uma outra coisa muito comum nas falas das mulheres é usar o eu acho no lugar do eu penso. Quando nós estamos em contexto profissional, em contexto científico, é extremamente importante que a gente se comunique com objetividade. Você acha ou você pensa? Você quer ou você queria? Quando a gente fala eu penso e eu quero, a gente está passando uma ideia clara acerca da demanda que a gente tem, acerca do que realmente nós estamos pensando sobre. Por isso, treinar-se pessoalmente para usar os termos eu penso e eu quero é essencial se nós queremos fazer valer a nossa voz. Outro comportamento feminino, e esse mais feminino mesmo que masculino, muito comum quando as mulheres estão falando e se comunicando, é o que a gente vai chamar de verborragia. Verborragia é falar demais, muito além do necessário. E por que isso acontece? Obviamente porque quando a gente se sente oprimida num contexto em que não está segura, tende a acontecer da gente falar para tentar se explicar, de uma maneira tal que muitas vezes a gente se enrola naquilo que quer ser dito. Claro, isso deriva de um comportamento de opressão, de muitas vezes estar se sentindo pressionada, mas, de qualquer forma, não é um comportamento que vai fazer sua ideia valer e que vai comunicar da melhor forma aquilo que você quer. Menos é mais quando a gente pensa em fala e quando a gente pensa em se comunicar, especialmente num contexto científico. Para além da comunicação oral, a gente sabe que hoje em dia a nossa voz é manifestada também enquanto a gente escreve, por exemplo, em aplicativos como o WhatsApp. O que nós verificamos e as pesquisas indicam é que as mulheres tendem, por exemplo, a usar muito mais emojis para se comunicar do que os homens. E esse uso, essa perspectiva de se comunicar por meio de figurinhas, de emojis, não é percebida como algo profissional e objetivo. Então, nós fazemos isso porque socialmente a gente sempre foi treinada para ser fofa, para ser querida, para falar baixinho, para ser aceita. Só que não funciona. Porque a perspectiva que se tem de muitos beijinhos, de muitos corações, é que isso não é tão profissional. Então, manter uma comunicação também por escrito, clara, limpa e cirúrgica, quando você está em contexto profissional, é fundamental para que você comunique exatamente aquilo que você está querendo comunicar. Quando nós voltarmos ao mundo presencial, em que a gente possa entrar em contato uns com os outros, é importante que vocês aproveitem esse momento para treinar isso. Evitem a história de muito contato físico, que é uma coisa típica do brasileiro, abraços, apertos de mão e beijinhos, quando estiverem em contexto profissional. O aperto de mão vale, mas evitem outros tipos de contato, por uma razão muito simples. Isso é percebido como pouco profissional e nós também tentamos fazer isso sistematicamente na perspectiva de sermos aceitas. Em contexto profissional, é importante que a gente mantenha uma distância física, coisa que não é muito comum, principalmente no comportamento das mulheres no Brasil. Vocês podem se perguntar: mas se eu não fizer isso, eu não vou ser percebida como muito durona? Se eu não fizer isso, eu não vou ser percebida como uma pessoa como uma mulher que é intransigente? De qualquer forma que você se comportar, vão perceber alguma coisa a seu respeito. Qualquer coisa que você fizer vai ser avaliada. Não é melhor ser avaliada num contexto profissional como alguém muito objetivo e muito dura, em lugar de alguém que é extremamente flexível, que está fazendo qualquer coisa para ser aceita? Pensa um pouco nisso. Qual é a imagem que você quer passar quando está se relacionando, quando estiver de volta, interagindo e se relacionando com as pessoas? Vale para superiores, vale para colegas, vale para qualquer contexto profissional. Vou propor agora um outro exercício para vocês. De tudo isso que a gente falou até aqui, em relação à forma como nos comportamos, o que você percebe que se aplica à sua forma de se comunicar, à sua forma de se comportar enquanto você está comunicando? Faça uma lista. Isso aqui se aplica a mim e eu acho que eu poderia mudar desta forma. De tudo isso que a gente falou, o que se aplica a você e como você acha que você poderia fazer para se comportar de uma maneira diferente. Quando nós conversamos, fazemos pesquisa com mulheres que chegaram em lugares muito altos de gestão e na carreira, com pesquisadoras que estão a longo termo fazendo pesquisas e já avançaram muito na vida profissional,
A gente vai verificar que existem algumas estratégias que são sistematicamente adotadas por elas, mesmo que elas não se deem conta disso, que fazem com que elas se sintam mais confortáveis ao comunicar as ideias que precisam comunicar e ao se posicionar da forma como precisam se posicionar. E é com base nesses estudos e nessas entrevistas e na minha interação ao longo de mais de 20 anos com mulheres que são trabalhadoras que nós desenvolvemos uma sequência de técnicas que vão te ajudar a ficar mais calma na hora de uma interação profissional, na hora de uma apresentação em congresso e na hora que você precisar comunicar uma coisa, por exemplo, que vai ser de difícil aceitação. É possível fazer isso, é possível a gente melhorar a nossa forma de nos posicionarmos para podermos fazer valer a nossa voz sem necessariamente termos que ser fofinhas e boazinhas e percebidas como pessoas que não são exatamente profissionais. Vamos pensar um pouco nisso? O primeiro exercício é um exercício de respiração. Se você parar para pensar, quase sempre, quando a gente está ansiosa, a gente não respira direito. E quanto mais ansiosa a gente fica, menos a gente respira, mais a gente pode cair naqueles elementos que eu comentei antes. Por exemplo, de ficar com a voz fina, ou por exemplo, de falar atropelado, ou por exemplo, de usar muitas gírias. Exercícios de respiração são fundamentais quando você vai entrar num cenário em que você pode vir a ter dificuldade de falar e mesmo quando você não está com dificuldade de falar. Para você se expressar com mais calma, com mais tranquilidade, mais apropriada, é muito importante que você aprenda a respirar sempre, mas especialmente antes dessas situações. A respiração que a gente indica, embora não vá aparecer aqui por causa da máscara, é uma respiração em 5 tempos. Você inspira em 5 tempos, segura 5 tempos e expira em 5 tempos. Vários estudos da fisiologia e da própria psicologia que vão mostrar como, se você fizer isso por cerca de 10 minutos antes de uma situação em que você vai ter que se posicionar e que você vai ter que falar, sua comunicação vai melhorar bastante. Para quem ainda está na vida acadêmica, por exemplo, assistindo aula, se você já passou por uma situação de dificuldade, digamos assim, numa disciplina, num laboratório, com um professor, com um colega, e você quer ser ouvida, e você quer que a percepção sobre o que você está dizendo mude, faça esse exercício de respiração antes. E aí a gente vai fazer um outro exercício depois que, tendo feito esse previamente, vai ser facilitado. Respire, aprenda a respirar para não só arejar as ideias, também se concentrar naquilo que você quer dizer. Esse exercício de respiração deve ser feito posteriormente, então temos um segundo exercício combinado com a lista das vezes em que você foi silenciada. Faça uma lista das vezes em que você se sentiu silenciada e que foi mais difícil para você. Você vai ler cada uma dessas situações e vai fazer essa respiração por 5 vezes. 5 vezes você inspira em 5, segura 5, exala em 5. Para cada uma das situações em que você foi silenciado. Isso é uma forma do seu corpo entender e da sua voz entender que você não está mais naquela situação e que você pode ressignificar aquela percepção de ruim, de que foi apertado, de que foi difícil naquele momento. E aí você pode começar a se manifestar de uma outra forma. Então, nosso exercício 2 é: faça uma lista das vezes em que você se sentiu silenciada e faça essa respiração em 5 tempos para cada uma dessas situações. Acontece que, às vezes, só fazer a respiração não tira da gente aquela situação, aquela sensação de mal-estar, de aperto, que comumente vem associada ao silenciamento. Um outro exercício, esse é o nosso terceiro, que você pode fazer caso tenha sobrado na sua lista alguma sensação muito ruim, é um exercício de gritar. A nossa cultura não valoriza muito o grito, mas nós que somos psicólogos e estudamos isso, sabemos da importância do grito para liberar uma grande opressão. Então, você pode pegar um travesseiro, ir para um lugar isolado, ir para dentro do seu carro, pensar na situação e gritar algumas vezes, gritar mesmo, algumas vezes, até sentir que aquela pressão que você está no peito começa a ser aliviada, até sentir que o mal-estar inicial que você estava experimentando começa a ser acalmado. E se você está angustiada com uma situação que virá a enfrentar, saia, se isole e grite algumas vezes para liberar a pressão e você conseguir falar de uma maneira melhor. Ao longo do tempo que eu trabalhei com mulheres e silenciamento no trabalho, eu fui verificando que muitas vezes o nosso corpo guarda o registro do momento e da situação de silenciamento. Quando você fez aquela lista, você vai provavelmente conseguir associar um lugar do seu corpo em que aquele silenciamento ficou marcado. Pode ser uma pressão na cabeça, pode ser uma dor no estômago, pode ser uma dor nos joelhos, pode ser uma dor nas costas, no pescoço. Muitas vezes o nosso corpo guarda o registro daquele momento do que a gente vai chamar de agora em diante de violência. Silenciamento é uma forma de violência. E o nosso corpo guarda o registro disso.
Então, com aquela lista das vezes em que você foi silenciada, a gente vai fazer agora um outro exercício, que é desenhe uma bonequinha num papel, faça o seu corpo representado num papel, olhe para cada uma das vezes que você foi silenciada e feche os olhos e pensa por um momento, no meu corpo, onde é que eu sinto isso quando eu penso na situação que aconteceu? Quando alguém falou para você, isso que você está falando não vale nada, ou quando alguém disse, essa sua ideia não tem o menor sentido, onde foi que você sentiu aquilo? Das vezes, por exemplo, em que eu me senti silenciada e oprimida, eu fiz vários registros no meu corpo, no pescoço. Então é muito comum que o meu corpo vá sinalizar, às vezes sem eu ter percebido cognitivamente ainda a situação, meu corpo vá sinalizar para mim que eu estou numa situação estranha e aí eu já sei onde eu estou sentindo. Esse treino é muito importante por conta daquela condição que eu disse de nós termos uma inteligência intuitiva, que é uma modalidade muito especial de inteligência que a gente tem que começar a aproveitar. Então, pegue a lista das vezes em que você foi silenciada, faça um desenho de um corpo humano, comece a respirar, ler aquilo que está escrito na sua lista e sentir onde é que no meu corpo isso está representado. Com essa representação que você identificar no seu corpo, você vai começar a pensar na situação e dar pequenos tapinhas, muito de leve, para o seu corpo também começar a entender que aquilo pode ser dissipado e não precisa mais haver um sofrimento associado àquela situação de silenciamento. Pensa na situação, faz o registro no corpo, no seu desenho, depois pensa no seu corpo e encosta. É aqui que você se sentiu incomodada, vai dando pequenos tapinhas até você perceber que a sensação de mal-estar passou. Isso pode ser feito antes de uma situação de silenciamento, que você já previamente sabe que pode vir a enfrentar, e também pode ser feito depois. Vai fazer com que você não se sinta oprimida da próxima vez, mesmo que esteja numa situação de opressão, e consiga falar aquilo que você tem para falar. Também ao longo do tempo de pesquisa que eu realizei e que várias outras pesquisadoras em psicologia feminina realizaram, nós fomos identificando algo que é muito comum, que é a forma como nós escolhemos nos apresentar via nosso nome. O exercício do nome ele é um exercício bastante simples, mas ao mesmo tempo de uma complexidade emocional extremamente importante. Qual é o nome que você usa para se apresentar em contexto profissional? Qual é o nome que você colocou no seu e-mail? Como é que você é percebida e identificada? E aí tem uma coisa que é muito comum para as mulheres, que é a criação de apelidos e diminutivos. Meu nome é Carla, e em contexto profissional eu faço questão que ninguém me chame de Carlinha, porque Carlinha é algo extremamente íntimo, extremamente pessoal e que eu já percebi ao longo dos anos que vai comprometer a forma como o meu desempenho é percebido. No geral, quando me chamam de Carlinha, estão pedindo algum favor que não está exatamente relacionado ao que eu tenho que fazer profissionalmente e que vai terminar comprometendo aquilo que eu quero exatamente realizar. Quando me chamam de Carlinha, no geral vem com uma contra-argumentação que se opõe à minha ideia, principalmente quando ela é uma ideia que vai ficar difícil de ser digerida. Então, você usa apelido ou você usa seu nome completo. E se você usa seu nome completo, e ele, por exemplo, é muito extenso, é possível você reduzir o seu nome. Os estudos sobre linguística e vários outros que são realizados demonstram que quanto mais conciso o nome, e nós no geral não temos esse hábito, mas quanto mais conciso o nome, mais uma ideia de objetividade, de profissionalismo ele vai demonstrar. E evite aceitar que te chamem por apelidos, principalmente se esses apelidos vierem no diminutivo ou na contração do nome. Uma coisa é ser chamada de Carlinha, outra coisa é ser chamada de Carla. Uma coisa é ser chamada de Beatriz, outra coisa é ser chamada de Bia. Por mais que exista uma manifestação carinhosa por trás disso, os estudos vão indicar que o uso de diminutivos e de apelidos, quando se trata do nome de uma mulher, vem associado a uma percepção de pouco profissionalismo e de invalidação ou de pouca validação daquilo que está sendo falado. Um último exercício, aqui a gente já vai começar a encerrar a nossa oficina, se refere a ser mais importante você pedir desculpa do que você pedir licença. Já parou para pensar quantas vezes a gente quer fazer uma coisa e fica se justificando e pedindo licença e com medo de errar? Quantas vezes a gente quer falar algo e elabora, com medo de não agradar? Tira da sua cabeça essa necessidade, tira do seu coração essa necessidade de agradar todo mundo. No mundo do trabalho, a gente mais desagrada do que agrada. E esse é o jogo. À medida em que a gente vai aprendendo a ficar segura, ao comunicar algo que não vai ser aceito, a gente vai também internalizando que, ok, eu vou falar o que eu penso,
não vou pedir licença para falar o que eu penso. Eu vou dizer o que eu quero, não vou pedir licença para dizer o que eu quero. Se alguém não gostar, depois você pede desculpa. Então, é sempre melhor pedir desculpa do que pedir licença. Nós aprendemos a pedir licença e anunciar o que a gente vai falar e a nos reportarmos várias vezes usando aquelas estratégias que eu já mencionei. E o que os estudos indicam é que isso não funciona. Comunique o que você quer dizer da maneira mais clara possível. Use o seu tom de voz a seu favor, use o seu nome a seu favor, use sua respiração a seu favor. Fale o que você tem que falar. Depois, se alguém não gostar, aí você vai lá e pede desculpa. Mais desculpas e menos licença. Fale o que você quer falar, use a sua voz a seu favor. Então, nós encerramos nossa oficina por aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite do Meninas na Ciência, da professora Fernanda Paullini, e vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pessoal e meu Instagram profissional para que a gente possa trocar mais informações e se comunicar. Gratidão! Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Se você tem aí sugestões de quadros, temas que você gostaria de ver aqui no Voxel Festival, não só no Meninas na Ciência, aproveita e coloca aqui embaixo que a gente vai estar de olho em tudo. Não esquece de ir lá no Instagram seguir Meninas na Ciência, Voxel Festival e Spectrum. Espero ver vocês semana que vem.